Começa agora. Programa Um Toque de Deus. Oferecimento: Igreja Cristã da Trindade. Endereço: Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Um Toque de Deus. Apresentação: Pastor Paulo Romeiro. Em nome de Jesus de Nazaré, Filho de Deus e Deus o Filho, estamos chegando até vocês com mais uma edição do programa A Bíblia para Hoje. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de podermos usar as mídias sociais para transmitir a Sua palavra. Meu agradecimento a Deus também pela presença do Rafael aqui do meu lado. E também agradeço a Deus pelo Tiago, que está na técnica. Que Deus abençoe nossas vidas grandemente. E vamos neste momento ouvir então os cumprimentos do Rafael. Tudo bem, meu irmão? Muito bem-vindo. Graça e paz, pastor. Bom dia, amém. Deus abençoe. Mais uma vez é uma honra poder participar do programa, poder fazer o programa A Bíblia para Hoje. Né? A vinheta é antiga, mas o nome é novo. Logo, logo tudo vai estar se colocando no lugar, se Deus quiser. E você, seja bem-vindo, estar conosco nesse programa. Participe, envie suas mensagens, seus pedidos de oração. Interaja conosco, curta, compartilha. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Não esqueça de compartilhar, avisando as pessoas que o programa está no ar, que o programa está de volta. Como eu disse outras vezes, a nossa audiência tem uma grande parte dela são de idosos. Ajude esses idosos que não têm o hábito da tecnologia a ressintonizar o nosso programa. E você é bem-vindo a participar conosco. Fiquem à vontade, eu sei que Deus falará com você. Muito obrigado, Rafael. O alvo principal do programa, A Bíblia para Hoje, é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. O desejo do nosso coração é que Cristo seja anunciado, que Ele seja crido no mundo e que através da fé em Cristo as pessoas encontrem nele a vida eterna, a salvação, a paz, a alegria do Espírito Santo e encontrem nele o perdão dos seus pecados. Esse é o nosso intento maior. E temos muita alegria em fazer isso, em convidar as pessoas para considerarem Jesus único Senhor e Salvador. Bem, nós vamos então neste momento já para a pregação da Palavra de Deus no programa A Bíblia para Hoje. No programa Um Toque de Deus, Momento da Palavra, com o pastor Paulo Romeiro. Momento da Palavra. Quero começar a nossa reflexão hoje com o Salmo 119 e o versículo 62. Salmo 119, versículo 62. E a palavra de Deus diz que este é o capítulo mais longo da Bíblia. A palavra de Deus diz assim: folgo ou me alegro com a tua palavra, como alguém que acha um grande despojo. Uma outra versão diz: eu folgo com a tua palavra, com a tua promessa, como alguém que acha um grande despojo. Existem no Salmo 119 8 palavras que se repetem ao longo dos seus 176 versículos. A lei, estatutos, testemunhos, preceitos, mandamentos, juízos, palavra e promessa. Pode-se observar no Salmo 119 que o salmista tinha um grande apreço pela palavra de Deus, um amor muito profundo pela palavra de Deus. A nota de rodapé da NVI nos dá algumas informações, que são mais ou menos assim. O autor era um israelita exemplar, provavelmente alguém do pós-exílio. Ele tinha devoção apaixonada pela palavra de Deus como a palavra da vida. Ele era humilde para reconhecer que seu coração e sua vida, às vezes, andavam errantes. Então, ele está aberto para a correção, ele está aberto para o arrependimento. Ele conhecia a dor, mas também os frutos da disciplina corretiva de Deus. Por exemplo, no versículo 67 do Salmo 119, o salmista declara: antes de ser afligido, andava errado. Agora guardo os teus estatutos. No versículo 71 ele diz: foi bom para mim ter sido afligido,
para que aprendesse a tua palavra. Então ele reconhece que ele passou por sofrimentos, por disciplinas, mas que aquilo foi bom, foi positivo para ele, né? E que nós venhamos a tirar lições dessas declarações do salmista aí também. Eles sofreram muitas coisas nas mãos do que, com arrogância, desrespeitavam a palavra de Deus e faziam do salmista o alvo de sua hostilidade, ridicularização e calúnia. É possível também que o autor tenha sido um sacerdote em Israel. Vamos trabalhar com a palavra despojo, porque ela é muito importante aqui para entendermos o texto. Primeiro, este é um versículo militar. Folgo com a tua palavra, como alguém que encontrou um grande despojo. O autor sabia o que era um despojo e o que significava dividir um despojo. Despojo, vamos lá para uma definição. Mais de uma dezena de palavras hebraicas e gregas foram traduzidas como despojo ao longo da Bíblia Sagrada. O despojo, às vezes, mencionado como saque de guerra, e podia consistir das várias mercadorias contidas em uma cidade. De especial importância eram artigos como armaduras e todas as classes de vestiário, dinheiro, joias, metais, animais de vários tipos e até seres humanos de ambos os sexos. Na verdade, era a riqueza do inimigo. Certas restrições haviam sido feitas à nação de Israel com respeito ao despojo. O que fazer quando a guerra terminasse? O que fazer depois que a guerra era ganha, né? Ela era vencida? O que fazer com aquilo que eles colocavam às mãos, com muitas riquezas que chegavam às suas mãos? O padrão normal era de que os israelitas não podiam fazer escravos dentro dos limites de Canaã. Isso se encontra em Deuteronômio capítulo 20, versículo 14 e versículo 16. Entretanto, no caso de haver resistência nas guerras, todos os homens deveriam ser executados e as mulheres e as crianças escravizadas. Porém, esse padrão normal nem sempre era obedecido pela nação. Vemos isso em 2 Samuel, capítulo 8, e o versículo 2. Depois que o despojo ou o saque estava assegurado, estava garantido, algumas regras haviam sido estabelecidas para a sua distribuição. Em primeiro lugar, ele deveria ser distribuído igualmente entre o exército e a nação e o povo da nação. Então, dividia igualmente metade para o exército, metade para o povo. Porém, foi incluída outra distinção para o exército, no sentido de que ele deveria ser dividido entre os que haviam realmente tomado parte na batalha e aqueles que haviam ficado para trás para tomar conta do acampamento. Vemos isso em 1 Samuel, capítulo 30, versículo de 24 a 25. Então era muito importante. E aqueles que não lutaram bravamente na frente de batalha, mas eles ficaram na retaguarda, cuidando do acampamento, porque lá havia também os valores, as armas e tudo isso. Uma parte de todo o despojo era reservada para o Senhor. Da seguinte maneira, do despojo do exército, uma parte entre 500 partes era dada ao Senhor, e do despojo do povo, uma parte em cada 50 deveria ser reservada para ele, para o Senhor. Isso está em Números, capítulo 31, versículos de 26 a 47. Vocês percebem que são assim um texto mais longo, são vários versículos tratando dessa questão. As partes do Senhor eram distribuídas aos levitas, porque eles formavam a classe sacerdotal, não tinham herança entre o povo, não eram possuidores de terras, a herança deles era o Senhor. Então, Deus sustentava os levitas. No período da monarquia, uma parte do despojo também era reservada para o rei, que por sua vez podia dedicá-la ao Senhor ou dela fazer uso de acordo com a sua vontade. Então, o rei estava livre para usar a sua parte do despojo como ele quisesse. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 18, versículo 7 e versículo 11.
Existem algumas evidências intertestamentárias. Deixa eu explicar para quem não conhece essa palavra. É o período interbíblico. É aquele espaço entre o Antigo e o Novo Testamento. Termina o profeta Malaquias, segue-se 400 anos de silêncio, até que um jovem pregador, excêntrico, esquisito mesmo, muito estranho, apareceu no deserto da Judéia pregando a mensagem. Ele é considerado o arauto do Senhor. Arrependei-vos e crede no Evangelho, endireitai o caminho do Senhor, fazei veredas direitas para vocês, preparando a chegada do Messias. Então, eu acho isso muito interessante também. Então, este é o período interbíblico ou intertestamentário. E nessa época, algumas evidências indicam que o despojo podia ser distribuído a pessoas em dificuldades, como idosos, viúvas e órfãos. E eu acho isso aqui muito bonito, muito interessante, que essa gente vulnerável, necessitada, sofrida, essa gente, ela recebia uma parte. E graças a Deus que isso acontecia. Vejamos o despojo e o valor da palavra de Deus. O salmista diz: eu folgo com a tua palavra, como aquele que encontrou um grande despojo. Um grande despojo, naquela época, tinha um imenso valor, um grande valor. Assim o salmista compara: a tua palavra para mim tem um imenso valor, tem muito valor. Por que a palavra de Deus tem tanto valor para o salmista e ela tem tanto valor para os cristãos? Porque ela é uma palavra reveladora. Você quer saber quem é Deus? É a Bíblia que revela. Você quer saber quem é Satanás? A fonte mais confiável de informação sobre Satanás é a Bíblia. Você quer saber quem são os anjos? A Bíblia revela quem são os anjos. Você quer entender sobre o pecado? Que é algo terrível, mas do qual nós não podemos ser ignorantes. Precisamos saber como funciona, como o pecado se relaciona conosco. A Bíblia nos revela. Você quer saber sobre o céu? Ninguém tem melhor informação sobre o céu do que a Bíblia. E se alguém quiser informação sobre o inferno, ninguém tem melhor informação sobre o inferno do que a palavra de Deus. Então, eu não vou atrás de gurus, de coach, eu não vou atrás de shows da tarde, eu não vou atrás de esotéricos, eu não vou atrás de gente maluca, eu não vou atrás dessa gente. Eu vou atrás daquilo que o Espírito Santo, ele inspirou. Ele colocou na mente e no coração dos homens ao longo do processo da revelação, para eles escreverem qual é a vontade de Deus. Por isso a palavra de Deus é muito importante. Então eu não vou atrás dessa turma. A palavra de Deus é uma palavra, então, reveladora, como já disse. Ela é uma palavra infalível. Isso significa que ela não falha. Ela é infalível. Tem muitas pessoas que gostam de atacar a Bíblia, infelizmente, até pastores hoje, os progressistas, chamados progressistas, alguns deles eram muito sérios no passado, eram, assim, ungidos, eram cheios do Espírito Santo. Hoje eles estão cheios de coisas ruins. Hoje eles servem... Hoje a agenda desses pastores é atacar a Bíblia, desacreditar a Bíblia, e pregar suas próprias tendências pecaminosas. E eles fazem isso o tempo todo. Então, a palavra de Deus é uma palavra infalível. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca, jamais passarão. E Jesus disse também em João capítulo 10, a Escritura não pode ser quebrada. Então ela é uma palavra inquebrável, indestrutível. A palavra de Deus é uma palavra indestrutível, porque a quantidade de esforços que já foram feitos ao longo dos séculos para destruir a palavra de Deus, e ela permanece. E ela permanece cada vez mais. Também a palavra de Deus ela é uma palavra orientadora. Ela é uma palavra diretiva. Ela nos diz o que devemos fazer, como devemos crer, como devemos viver. Ela não é como horóscopo, que vai chutando.
né? Por isso que os horóscopos dão certo, né? Então, o horóscopo coloca lá, quem é do signo de Sagitário. Olha, o dia para você hoje vai ser muito bom, você vai fechar um bom negócio. Aí alguém de Sagitário, porque tem milhões e milhões no mundo, acontece aquilo, tá vendo? O horóscopo funciona. Mas para outros não funcionou. Então é no chute. Não tem como não dar certo. Vai acertar em alguém. A palavra de Deus não é dessa forma. A palavra de Deus, ela é diretiva. Ela nos dá norma, como nós devemos viver, como crer, como devemos prestar o nosso culto a Deus. Como um homem deve tratar sua esposa, o marido deve tratar sua esposa, como a esposa deve tratar seu marido, como deve ser o relacionamento entre pais e filhos, como deve ser o relacionamento do cristão com o Estado, né, com o país, com as leis, com a ética, nossa responsabilidade como cidadãos, né? Tudo isso, a palavra de Deus nos orienta. Como vencer a tentação, como viver uma vida de santificação, agradando a Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina como vencer o pecado. Tudo isso. Então, ela é de uma riqueza infindável, né? Infindável. Assim é a palavra do Senhor que nós temos abraçado. É uma palavra que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso ser. Olha, eu vou dizer isso para vocês. Eu, na minha juventude, eu era muito fã do Roberto Carlos. Eu gostava muito dele, gostava das suas músicas, ainda gosto. Tá? Mas só que naquela época o Roberto era um ídolo para mim. Né? Eu até há pouco tempo fui no show dele. Né? Fui no show dele no Allianz Park, acho que foi o ano passado, eu e minha esposa fomos. Mas uma coisa que me marcou, naquele show do Roberto Carlos, eu estive lá e eu vi que o Roberto Carlos não tem alegria. O rosto, eu não percebi alegria no seu rosto. Parece que há uma tristeza constante. E eu digo para você, ali foi assim um toque de decepção. Não com ele, com a pessoa dele. Eu sei que ele é uma pessoa bondosa. Eu nunca vi o Roberto se envolver em política. Nunca vi ele ofendendo um e outro, assim, se envolvendo em conflitos, né, em tensões. Ele sempre demonstra ser um homem educado e tudo isso. Eu admiro por isso. Mas ele não é meu ídolo. Não. Quem me dá alegria é Jesus. Apesar de ser o homem de dores, Jesus é a fonte da nossa alegria. E apesar da Bíblia chamar Jesus de homem de dores, nunca houve na face da terra alguém mais feliz do que Jesus. E o Salmo 45 nos mostra isso, que é um salmo messiânico. E diz assim, um dos versículos, né? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então eu posso afirmar, com base no Salmo 45, que nunca houve alguém na face da terra mais feliz do que Jesus. Eu creio que uma das coisas que fez Jesus feliz é que ele vivia na vontade do Pai. Ele dizia, uma comida tenho, é fazer a vontade daquele que me enviou. Como ele estava sempre atento, focado em fazer a vontade do Pai. Então eu vejo isso também em Jesus. Então a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, como ela nos sacia a nossa alma. Que bênção! Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. Moisés escreveu, e essa é uma palavra que Jesus repetiu, quando ele foi tentado pelo inimigo, pelo diabo, no deserto. Isso está lá em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Né? O homem não viverá apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a fonte da teologia. Muita gente, quando prega o evangelho social, é uma preocupação com o pobre. E sim, devemos ter preocupação com o pobre. Tá? Mas a teologia, ela não é feita a partir do pobre. A teologia não é feita a partir da agenda LGBT. A teologia não é feita a partir de um partido político. A teologia é feita a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus. A fonte da teologia, a base para a teologia é a Bíblia e nenhuma outra questão social. Não estou dizendo que as questões sociais não são importantes.
Na nossa igreja, eu sei que em muitas outras igrejas, existe um ministério de assistência social, de ação social. Na nossa igreja chamamos de ação social para ajudar os necessitados. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a salvação da alma. O mais importante é a pregação genuína do Evangelho. Porque se nós pregarmos o Evangelho como ele é, fiéis à palavra de Deus, com certeza nós vamos também ouvir o clamor do pobre, dos necessitados. E nós vamos acolher, nós vamos abraçar, nós vamos ajudar. Isso é viver o Evangelho. Agora, eu lamento por aqueles que colocam na sua agenda só o social. E só fala no social, nas injustiças sociais, e isso e aquilo, e protesta e faz aquilo, e eles esquecem da essência. Eles esquecem do que é mais importante, que é a salvação da alma, que é a transformação. É para isto que Cristo veio. Ele veio para isto, para dar a sua vida em resgate, para a salvação. Também a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução. E nós não gostamos de ser corrigidos. A gente não gosta que as pessoas apontam o nosso defeito. Olha, você está errado aqui, olha, você precisa prestar atenção nisso. Ninguém gosta disso. Mas a palavra de Deus faz isso. Ela nos confronta, ela nos repreende, ela nos corrige e ela também nos dá instrução. Nós vemos isso em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e apta para correção, né, para trazer correção, edificação e para também ajudar o homem de Deus na sua caminhada. Então nós vemos isso. A palavra de Deus nos ajuda a trazer correção na família, na igreja e em todas as situações da vida. Em todas as situações. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e você está roubando o seu chefe, você está lá fazendo maracutaia, você está quebrando as regras da empresa, se você é cristão, o Espírito Santo vai tratar com você. A palavra de Deus não vai te dar sossego. E se você é um patrão que oprime os seus empregados e que desrespeita as pessoas, e se você se julga cristão, a palavra de Deus vai te confrontar. Se você hoje vive uma vida dupla, se você está vivendo na pornografia, na infidelidade conjugal, traindo a sua esposa, fazendo maracutaias, se você diz que é um cristão, a palavra de Deus vai te confrontar. Ela não deixa passar. Deus não deixa passar. Porque a palavra de Deus, ela trabalha sim para a nossa santificação. Também a palavra de Deus é a fonte da nossa pregação. Nós vemos em Marcos capítulo 4, versículo 14, quando Jesus contou a parábola do semeador. E ele diz, o semeador saiu a semear. E ele jogou sua semente. O semeador saiu a semear. O que ele tinha na mão? Sementes. Assim também, quando nós saímos para semear, seja no púlpito de uma igreja, seja cantando uma música, seja evangelizando, seja nesse programa de rádio como fazemos, nós temos que trazer a semente da palavra de Deus. Como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25. Palavra de Deus. Nós somos gerados pela palavra de Deus, da semente incorruptível da palavra de Deus. Também nós vemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 e 2, quando Paulo escreve a Timóteo. Eu, Timóteo, solenemente te encarrego, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Pregue a palavra, Timóteo. Ele não diz pregue sonhos, Timóteo. Pregue visões, pregue revelações. Embora eu, como pentecostal, creio que exista espaço para tudo isso na vida espiritual. Sonhos, visões e revelações. Sonhos estão no Novo Testamento. Mas isso não é o principal. Pregue a palavra. A ênfase do apóstolo é na palavra. É muito triste quando as pessoas sobem no púlpito para pedir dinheiro o tempo todo. Tem programa de rádio assim. O camarada pede dinheiro do começo ao fim. Ele não consegue falar outra coisa a não ser em dinheiro. Ou então o sujeito sobe no púlpito para pregar e só conta piada do começo ao fim. E o povo gosta, e o povo dá risada. Alguém foi edificado? Em nada. Alguém foi salvo? Também não. Alguém foi confrontado com a palavra de Deus? Zero. A pregação, a fonte da pregação é a Bíblia, é a palavra de Deus.
Então a nossa alegria é lutar com a palavra e pela palavra de Deus. Nós temos que lutar com a palavra para conhecê-la, né? E para anunciá-la também. Porque anunciar a palavra de Deus é como uma guerra. É uma batalha espiritual. Quando você evangeliza, faz missões, quando você aconselha, quando você vai a uma visita hospitalar, quando você ora, quando você entrega o seu dízimo na casa do Senhor, tudo isso é rodeado de batalha espiritual. Mas a palavra de Deus, ela nos dá vitória. Nós temos que lutar com a palavra de Deus e pela palavra de Deus, porque nós teremos que lutar sobre doutrinas. Nós vivemos hoje numa época de decadência doutrinária, na maior parte da igreja evangélica. As pessoas não estão mais preocupadas com doutrinas. Elas estão preocupadas com prosperidade, como é que eu vou me arrumar, como é que eu vou ficar bem. Eu vou naquela campanha da prosperidade, campanha da fortuna. Tem tudo isso, né? Campanha da vitória. E alguns pregadores fazem isso. 7 passos para a vitória. 7 passos para chegar no topo. Como é que pode um negócio desse? 7 passos para isso e para aquilo. Não. Então nós temos que lutar com a doutrina. E algumas doutrinas são fundamentais, são inegociáveis. Por exemplo, a Bíblia como a única verdade para nós, a regra de fé infalível e inerrante, né? Para o nosso viver. A palavra de Deus é isso. É o firme fundamento para nós. Nós declaramos isso. E já vou dizer para você uma verdade. Eu não quero caminhar com pessoas que pensam diferente nas verdades fundamentais. Por exemplo, na Igreja Cristã da Trindade, nós não abrimos espaço para liberalismo teológico. Nós não abrimos. Lá nós não aceitamos alguém subir no púlpito para colocar dúvida na Bíblia. Meus irmãos, né? Tem alguns probleminhas aqui e ali, né? Vocês sabem, nem assim. Não, nós não abrimos mão. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não me converti e Jesus não me salvou para eu atacar a sua palavra, para eu chamá-lo de mentiroso, para eu desrespeitar a sua palavra. Eu não entendo tudo da Bíblia. Eu não vou entender nunca tudo da Bíblia. Tem coisas que eu não vou entender mesmo. Mas eu não quero ir para o céu duvidando da palavra. Eu quero ir crendo. Eu quero ir crendo na Bíblia, totalmente na palavra. Quando eu chegar lá, se Jesus falar para mim, Paulo, acho que você creu demais, né? Senhor, desculpa a minha bobeira, a minha limitação. É muito melhor eu ouvir isso do Senhor do que ouvir: aparta-te de mim, você que pratica iniquidade, duvidou da minha palavra, distorceu a minha palavra, levou outros a descrerem da minha palavra. Como alguns pastores progressistas fazem isso hoje descaradamente. Eles não têm vergonha, não. Eles fazem descaradamente. É triste, é lamentável. E mentem a respeito da palavra de Deus. Então, nós vamos ter que lutar com isso. Eu creio, por exemplo, na ressurreição física de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele não ressuscitou espiritualmente, ele ressuscitou fisicamente. Ele comeu depois da sua ressurreição, comeu peixe, comeu mel. Ele foi tocado pelos discípulos. E não foi só Tomé que o tocou, todos eles o tocaram. Basta olhar lá em Lucas 24, versículo 36, 37, e você vai ver: vede as minhas mãos, os meus pés, apalpai e me vede. Um espírito não tem carne e ossos como vocês veem que eu tenho. E os discípulos apalparam? Sim, apalparam. Eles tinham que obedecer a Jesus. Não teve ninguém ali que disse: eu não vou apalpar, não. Eu não quero nem chegar perto. Quando Jesus diz apalpai e me vede, foi uma ordem, é imperativo. E eles certamente tiveram que obedecer. Apalparam Jesus. Por isso que João, na sua primeira carta, lá no início do capítulo, ele diz: as nossas mãos apalparam a palavra de Deus. Quando a palavra se fez carne. É muito maravilhoso tudo isso. Como é maravilhoso. Então, eu creio na salvação pela graça através da fé, no sacrifício de Cristo. Isso é inegociável. É só Jesus quem pode salvar. Parece aí pastores caídos, apóstatas, dizendo: temos que repensar os nossos conceitos de salvação. Porque Deus colocou salvação nas outras religiões. Olha, se tivesse colocado, precisava Jesus ter vindo. Por que ele ia sofrer? Por que encarnar-se neste mundo?
E a encarnação foi um processo muito caro. Deus teve que mobilizar muita coisa. Desde antes da fundação do mundo, a Trindade decidiu. Estava lá reunida. Vai ser assim, vai ser assim. Vai ser com sangue, vai ser com sangue. Vai ser com sangue do Filho. Ele vai se encarnar. O sangue vai correr nas suas veias. E assim por diante. O sangue fará a purificação, a salvação. O processo de encarnação, ele foi muito caro. Deus teve que mobilizar o tabernáculo no deserto, os profetas, os patriarcas, né? A monarquia também entra nesse plano de Deus, tudo. E quando Deus tem que enviar João Batista, e quando Jesus nasce, são muitas crianças que morrem pela ordem de Herodes. Custou muito caro a encarnação. E você acha que Deus fez isso, tudo isso, para depois jogar na lata de lixo? Ah, não. Pode ser também por ali, por aqui, por outras religiões. Não, isso não está na Bíblia. Eu continuo crendo e sempre crerei naquilo que o próprio Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Também é muito importante citar Atos capítulo 4, versículo 12, a declaração do apóstolo Pedro: em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus. Então não tem como negociar isso, né? A salvação é só assim, é só através de Cristo, e é pela graça. Você não compra, não tem dinheiro para comprar a salvação, e também você não vende, embora muita gente esteja vendendo. E os incautos, os ingênuos acabam comprando salvação quando ela não pode ser comprada. Ela é tão cara que Deus dá de graça. E a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo da maldição para com todos usar de misericórdia. Olha só que maravilha. Então a palavra, veja, a questão da palavra de Deus, as emoções, ela ajuda a gente na depressão, na tristeza, no vazio, no medo, na solidão, na hora da enfermidade, na escassez, quando falta o dinheiro. A palavra de Deus, ela tem sempre uma saída. Com certeza ela tem. E na hora da morte, quando você for levado pela última vez ao hospital, ou quando for por uma mesa de cirurgia pela última vez, ou quando você estiver se despedindo deste mundo, nos últimos momentos, é a palavra. É o fundamento da palavra. Você não precisa espernear, você não precisa ficar sofrendo. Mais ainda, você vai ter paz. Paz para morrer. Porque quem vive em Cristo e morre em Cristo, quem vive em Cristo vive em paz. E quem morre em Cristo morre em paz. Essa é a verdade incontestável da palavra de Deus. Nem sempre existe luta para chegar ao despojo. Eu sei que despojo é conquistado através de uma guerra, mas nem sempre. A gente vê despojo na Bíblia que não foi conquistado com guerra. Por exemplo, os 4 leprosos de Samaria. Está lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo de 3 a 8. Samaria estava cercada. O exército desviou comida e água. A cidade estava morrendo. As mães comendo seus próprios filhos para sobreviverem. E eles iam morrer. Ia chegar um momento que o inimigo já tinha sitiado a cidade, eles iam entrar. Porque a cidade estaria totalmente combalida. E 4 leprosos olharam um para o outro dizendo: o que nós estamos fazendo aqui? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Vamos sair. Se a gente sair, a gente vai morrer lá fora. Qual é a diferença de morrer lá fora e morrer aqui dentro? E eles saíram. E eles foram para o acampamento do inimigo. Só que aquela noite, Deus mandou uma confusão no acampamento do inimigo, e eles começaram a lutar uns contra os outros, e o exército todo pereceu. E aqueles leprosos chegaram lá, e eles viram a riqueza, o despojo, a quantidade de comida, e eles começaram a comer, que eles estavam morrendo de fome. De repente, eles pararam, olharam um para o outro e disseram: nós não estamos fazendo bem. Nós estamos fazendo algo muito errado. Tem uma cidade morrendo de fome. Nós podemos pelo menos avisar. E eles foram lá avisar. E eles libertaram aquela cidade da fome. E eles não lutaram. Leprosos, fizeram nada. Mas eles acharam um grande despojo.
Eu acho isso maravilhoso. Jesus contou a parábola, né, do tesouro no campo, em Mateus capítulo 13, versículo 44. Um homem encontrou um tesouro no campo. Ele então vai e compra aquele campo. Ele comprou, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Ele não lutou. Ele a encontrou, ele achou o tesouro. Olha que coisa tremenda aconteceu. Veja, o próprio Deus torna as coisas fáceis para nós, como está em Isaías capítulo 65, versículo 1, que diz assim: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não procurei Jesus. Aliás, eu vivia zombando de Deus. Eu vivia zombando de Cristo, fazendo piadas imorais sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus. Mas eu o encontrei. Porque Ele permitiu que eu encontrasse. Na verdade, Ele me encontrou. Porque eu estava perdido e Ele não. Em João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse na última ceia para os discípulos: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Que maravilha! Eu não vou conseguir terminar a pregação porque o tempo não permite, mas é muito interessante. Eu teria mais coisas aqui. Eu quero fazer um rápido resumo. Um despojo que não foi disputado, mas alguém pagou o preço. Alguém lutou pelo nosso despojo. O Getsemane diz sobre isso. O Calvário diz sobre essa luta, e você sabe o que eu estou querendo dizer. E foi o maior de todos os despojos, o que Jesus conquistou para nós. Tudo que Adão perdeu. Vida, paz, alegria, santidade, imortalidade, intimidade com Deus, Cristo conquistou. De uma forma sofrida demais, mas Ele conquistou. É muito importante isso. O despojo indica vitória. Quando a gente põe a mão no despojo, é que a guerra terminou. O despojo enfraquece o inimigo. A gente tira as armas dele. A gente tira os pertences dele. E o estoque de munição, ele fica diminuído. Acabaram-se os recursos para comprar mais armas. E o despojo indica também descanso. A guerra terminou, podemos descansar. Deus abençoe a todos com esta palavra, em nome de Jesus. Igreja Cristã da Trindade, anunciando ao mundo o amor de Jesus Cristo. Você precisa conhecer a Igreja Cristã da Trindade. Uma igreja que tem como missão anunciar ao mundo o amor de Jesus Cristo, a fim de levar as pessoas à salvação em Jesus Cristo, para que, sendo transformadas, transformem outras à imagem e caráter do Redentor, pelo poder do Espírito Santo. Faça sua doação através da chave Pix, CNPJ 04.009.246/1000-85, pix@ictrindade.com.br, em nome de Igreja Cristã da Trindade. Contribua e que Deus abençoe sua vida. Sua pergunta, seu comentário ou pedido de oração através do nosso WhatsApp. Mande sua mensagem para 11 93062 1268. Conheça mais da ICT através das nossas mídias sociais. Siga-nos no Instagram, @ICTrindadeSP. Curta no Facebook, facebook.com/ICTrindadeSP. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/ICTrindadeSP. Ou conheça-nos no Flickr, ICTrindadeSP. Conheça a Igreja Cristã da Trindade. Culto dominical às 10 horas e às 18 horas. Reunião de oração toda terça às 19h30. Culto de ensino toda quinta às 19h30. Venha nos fazer uma visita. Avenida Fagundes Filho, 55, junto ao metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade. Acesse nosso site ictrindade.com.br. Igreja Cristã da Trindade, anunciando ao mundo
o amor de Jesus Cristo. Bem, estamos de volta com o programa A Bíblia para Hoje. E neste momento eu quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a manter o programa, que colaboram com o Ministério da Igreja Cristã da Trindade. Nós não somos uma igreja perfeita, mas nós não queremos também ser um ministério de cambalacho, de picaretas. Nós damos muita importância, valorizamos a ética cristã, a ética ministerial, a ética pastoral. Nós valorizamos o equilíbrio doutrinário. Nós não queremos viver de ondas. Vem uma onda, aquela vai embora, até aí fica aberta para a próxima que vier. Nós não vivemos disso. Tem a onda da prosperidade, tem a onda da batalha espiritual maluca, porque tem uma batalha espiritual que é bíblica, tem a onda da cura interior, tem a onda da gargalhada sagrada, tem a onda coach, e assim eles vão se multiplicando. Tem a onda da parede preta, Eu já sei de igreja que já estão gastando dinheiro para tirar o preto da parede e já colocar outra cor. Estados Unidos já está acontecendo. E isso vai acontecer aqui também, porque são ondas. Nós não vivemos de ondas. Nós vivemos da Bíblia, nós vivemos da palavra de Deus. Foi assim que a igreja primitiva prosperou. É assim que nós devemos caminhar também. Então, essa é a nossa postura, essa é a nossa linha. Nós queremos honrar a Deus, honrar a sua palavra. Somos uma igreja pentecostal, né? Nós somos um grupo, uma igreja pentecostal. Cremos na atualidade, na prática dos dons espirituais e encorajamos os irmãos a buscar o batismo com o Espírito Santo, a buscar os dons espirituais, o que é muito importante para a nossa capacidade para fazer a obra de Deus. Foi assim que Jesus fez com os discípulos em Atos capítulo 1 e ao longo da história, ao longo do livro de Atos, e é assim que ele deseja fazer conosco. Então, nós também não queremos ser uma igreja maluca, de tirar o púlpito, jogar no meio do povo, como é que é? Pegar uma bomba, de borrifar água, óleo... Não é só isso. Agora tem uma pregadora aí que ela está borrifando os gafanhotos. Os gafanhotos. Então ela sai borrifando o povo para matar os gafanhotos do inferno. É muita loucura, é muita paranoia. É muita coisa assim... E o que é mais cômico é que eles só trabalham com campanhas do Velho Testamento. Exato. É muita coisa imbecil, né? É muita coisa grotesca, ridícula. É muita coisa ridícula. Mas tem gente que gosta. Fazer o quê? Tem gente que gosta, né? Então, é lamentável. Eu fico com a palavra de Deus, é com ela que eu vou ficar. Infelizmente, esses são os crentes CC, né, pastor? O crente campanha. Ele só vive de campanha em campanha. Campanha em campanha. É uma pena. Pastor? Não, eles vivem de voto, propósito e campanha. E campanha, amanhã teremos o encerramento do nosso Congresso de Mulheres na nossa Igreja Cristã. Aliás, as mulheres estão no Congresso hoje. Exatamente. Né? Começaram ontem à noite, estão no Congresso hoje. Amanhã encerram ao meio-dia lá em Paulínia. E elas virão para o culto da noite, onde será o encerramento. E você é o nosso convidado, né? Esteja conosco, os maridos irão buscar suas esposas, com certeza, com flores. E com flores, com chocolate. Um agrado. Peraí, fica aí o recado para vocês, meus irmãos da ICT. Buscar suas esposas, encontrar-se com elas nos carros e nos ônibus com uma flor. Uma flor, um chocolatinho. Leva um mimo. Tem que investir. Exatamente. E você é o nosso convidado para estar no encerramento do Congresso de Mulheres, exclusivamente no culto das 18 horas, né, das 18 pastor? horas. Nós teremos a nossa transmissão do culto da manhã, mas também teremos a transmissão do culto à noite às 18 horas. Excepcionalmente, amanhã à noite o culto será transmitido online, excepcionalmente. Que bênção, né? Graças a Deus. E aí vamos falar de um outro congresso, Rafael? Olhando para frente, né? Nós estamos nas mãos do Senhor. Se tudo Ele quiser e permitir, nós já estamos olhando lá para frente, que é para o nosso congresso de homens, que vai acontecer dos dias 14 a 16 de março de 2026. Né? De 2026, no Hotel Refúgio Vista Serrana, aqui em Mairiporã.
né? A inscrição é R$900. Já está disponível a inscrição no nosso site ou no nosso aplicativo. É só entrar lá e se inscrever, fazer o seu pagamento, se você precisar parcelar, você consegue parcelar até a data do evento e você já pode adiantar a sua inscrição aí para o ano que vem. Isso mesmo, pode parcelar, né? Sim, até a data do evento poderá ser parcelado. Tem aproximadamente aí 7 meses. Dá para parcelar em 7 vezes. R$900 é o valor do nosso Congresso de Homens. E como eu disse no programa da semana passada, pastor, quando nós anunciamos é porque ele é aberto. Isso. Então você não precisa ser membro da ICT para poder participar. Você pode ficar à vontade de estar conosco. Tem gente que quer conhecer o nosso ministério, quer conhecer o senhor, devido à relevância que o senhor tem no meio evangélico. E tem uma ótima oportunidade até mesmo de poder ali ter um momento mais próximo do senhor, ter uma conversa, né, mais próxima. Então, é a oportunidade. Aproveite essa oportunidade que Deus te dá e como a gente volta de lá, né, pastor? E o tema do congresso é Desperta o Dom que é em ti. Os nossos congressos são muito assim focados em avivamento, exato, renovação espiritual. Novo Testamento, né, pastor? Focado também em renovação espiritual. E a gente busca isso, né? Para nós sermos crentes mais cheios do Espírito, para a gente ter pique, vontade, desejo de orar mais, de ler mais a palavra, de sermos mais úteis na obra de Deus. Sim, de buscarmos a presença do Senhor e verdadeiramente ser instrumentos dele. Não que ele precise de nós, porque de nós ele não precisa de nada. Mas para nós é um privilégio poder ser usado por ele. E olha, eu convidei um preletor, ele é bem mais jovem do que eu, o pastor Rogério Santos, da Igreja Aprisco, lá em de Aldeia da Serra, né? E um grande amigo, gosto muito do Rogério. Ele é um homem muito usado por Deus, um moço muito usado por Deus. E eu creio que nós vamos viver um congresso maravilhoso. Maravilhoso. Então vai ser de grande bênção. Ele é um pastor jovem em idade, mas também com uma longa caminhada, muita experiência. Ele é médico, ele é veterinário, ele é professor na Unip, também falando um pouquinho do currículo dele, verdade, né? É verdade. Ele é professor na Unip, ali perto de casa. Pentecostal. E é pentecostal, cheio do Espírito graças a Deus. Graças a Deus. Então nós vamos ter um congresso maravilhoso. Então convido você, querido. Não importa a sua denominação, vem, junte-se a nós, vamos para esse congresso, o hotel é maravilhoso. Né? E é aqui pertinho de São Paulo, Mairiporã. O ônibus sai da nossa igreja ali, nesse valor de R$900 está incluso tudo. Você só vai levar suas vestes. Transporte, alimentação, hospedagem, material do congresso, vai ser uma ótima oportunidade. E o momento de comunhão que a gente tem lá de se desligar do mundo e só focar em Deus. Amém. Ainda que teremos os nossos momentinhos ali de lazer, para quem quiser jogar um futebol, tomar um banho de piscina. Isso mesmo. Mas a gente tem bastante trabalhos lá. Graças a Deus. Graças a Deus, com os nossos pastores também. Amém. Cada um fazendo a sua participação lá. Amém. E amanhã, né, pastor? Amanhã, como a gente já disse, tem o culto, o encerramento das irmãs, mas teremos o nosso culto pela manhã. Na verdade, começando com a escola dominical. Isso, na verdade, começa com a oração. Com a oração, às 8 horas da manhã, 8h30 a escola dominical e às 10 horas o nosso culto matinal. Isso. A escola dominical vai até 9h30. Vai até as 9h30. Aí a gente tem meia hora para o café. Né? Exato. Que é um momento muito bom também. Muito bom. Um momento de comunhão. Comunhão também. Onde nós tomamos café ali, aproveitamos para bater um papo. Isso mesmo. Né? E a ICT investe também nas crianças, nos adolescentes. Está cada vez melhor. Cada vez melhor e maior. E falando nas crianças, nos jovens, pastor, dia 11 de outubro, nós teremos a festa das crianças lá na Igreja Cristã da Trindade. Não é cobrado nada. A única coisa que a gente pede para retirar o convite, para a gente poder fazer um controle mais tranquilo de quantas pessoas irão, quantas crianças,
né? E a questão dos brinquedos que a gente aluga para pôr lá para as nossas crianças. E né? para os adultos também. E para os adultos também, né? Os adultos desfrutam também. Muitos adultos participam e desfrutam dos brinquedos lá, principalmente o touro mecânico é o sucesso, né? Eu vou tentar o touro mecânico de novo, apesar do meu estado. A última vez machucou o ombro, né? Então, esteja lá nos cultos da manhã e da tarde para retirar o seu convite para a Festa das Crianças no dia 11 de outubro, às 14 horas. Ok. Vai ser grande bênção em nome de Jesus. Bem, nós vamos agora então para um segmento muito importante do programa, que é o Deu na Mídia. Deu na Mídia! Deu na Mídia! Quero chamar a atenção de vocês para um artigo de um professor amigo meu, com quem convivi enquanto trabalhava no Mackenzie, que é o doutor Alderi de Souza Matos. Ele é um historiador e ele publica, ele é também articulista da revista Ultimato. E eu estou falando da revista Ultimato, número 415, setembro-outubro de 2025, o artigo é na página 34 e 35. E ele coloca aqui cristianismo mundial, o que os números dizem. Então ele fala de como o cristianismo se desenvolveu ao longo dos séculos, começando ali, né, em Jerusalém, e foi se espalhando. E ele traz umas estatísticas, ele cita o Pew Research Center, o Centro de Pesquisa Pew, que é uma instituição que faz pesquisas e faz pesquisas também na área religiosa. Então ele coloca: quais são os desafios com que o cristianismo irá se deparar nas próximas gerações? Em 2030, os cristãos constituirão 31% da população mundial, ou cerca de 2.579 bilhões de pessoas. B de bebê, bilhões. Os muçulmanos serão 26,5%, os hindus 15,2% e os não afiliados 14,8%, seguidos de budistas, adeptos de religiões tradicionais, judeus e outros. Os 8 países com maior número de cristãos serão os Estados Unidos, com 258 milhões, o Brasil com 193 milhões, o México com 126 milhões, a Filipinas com 118 milhões, Nigéria com 115 milhões e a República Democrática do Congo com 101 milhões, a Rússia com 97 milhões e, surpreendentemente, a China com 73 milhões. Que coisa, né? Não tem barreira para o cristianismo. Para a palavra de Deus. Quantas pessoas não afiliadas a qualquer religião, como ateus, secularistas e outros, mais da metade estarão na China, cerca de 720 milhões, seguido do Japão e Estados Unidos, empatados em 76 milhões. Em termos mundiais, até 2050, os não afiliados deverão cair de 16,4% para 3,2% da população mundial. Também a pesquisa, eu não estou lendo o artigo, não dá tempo, mas aponta que os muçulmanos também vão crescer, até por causa de imigrações, e o índice de natalidade é bem mais alto no islamismo do que em outras religiões, então eles vão crescer. E também o artigo do Alderi, ele aponta que, infelizmente, grupos extremistas islâmicos continuarão perseguindo os cristãos. Isso acontece em muitos lugares na face da terra, infelizmente. E que também a Índia, ela exerce bastante, ela promove bastante perseguição aos cristãos, porque o primeiro-ministro da Índia, né, que está aí nos BRICS, né, para lá e para cá, e ele tem uma bandeira, que é promover o hinduísmo na Índia como a religião oficial, e com isso acaba perseguindo outras religiões, e principalmente os cristãos. Então a gente pensa que na Índia não tem perseguição, tem perseguições contra os cristãos e muitas perseguições. Então o seu papel e o meu, vamos orar para que Deus proteja nossos irmãos, para que eles sejam protegidos, as igrejas, os bens dos irmãos, casas, creches, hospitais, escolas, né? Tudo isso seja protegido, as igrejas, e para que o cristianismo avance cada vez mais, né? Eu gosto muito de um versículo que está em Abacuque, no capítulo 2. Tão certo como eu vivo, né?
que a glória do Senhor, ela encherá toda a terra, né? A glória do Senhor encherá toda a terra. Isso vai se cumprir, né? E nada vai poder deter esse avanço em nome de Jesus. Bem, vamos para o momento da oração. Momento de oração. No programa Um Toque de Deus. Momento de oração. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar neste momento. Eu quero lembrar de alguns irmãos que precisam da nossa oração, que têm nos acompanhado no programa de rádio, como o Gabriel, lá Sim, o filho do Carlos Eduardo, lá de São Vicente. São Vicente. Quero orar por você que está enfrentando situação difícil, ou esteja desempregado, ou enfermo, passando dificuldade no seu relacionamento conjugal. Você que está sendo tentado e está sendo difícil resistir. Que a graça, a compaixão de Deus se manifeste na sua vida, o poder do Espírito Santo, para você ter uma vida de vitória. Vamos orar também pelo Brasil, pela nossa nação. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nosso divino mediador, eu coloco, meu Deus, todas essas situações na palma de tuas mãos. Eu peço neste momento pelo Gabriel, Senhor. Ajuda, Senhor, este moço na sua saúde. O Senhor é Jeová Rafá, Deus que cura, e para ti não existe nada difícil. Eu oro também neste momento pelo Célio da Silvana, Senhor. Restaura a sua saúde completamente. Todos os irmãos por quem nós estamos orando na igreja, pela melhora, pela saúde total, pela recuperação total, Pai. Em nome de Jesus, manifeste na vida dessa gente como Jeová Jireh. Eu oro também por aqueles que estão passando por um peso financeiro, estão debaixo de um peso financeiro, perderam o emprego, seus negócios não andam, Senhor. Senhor, Tu és Jeová Jireh, Deus de provisão. Abra as janelas do céu sobre os Teus filhos Senhor, e derrama bênçãos que hão de sobrar, que hão, Senhor, de transbordar na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Livra, Senhor, aqueles que estão presos num vício escravizador, na pornografia, Senhor, nas drogas, Senhor, no alcoolismo, qualquer outro vício. Salva suas almas, liberta completamente e revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Lembra-te, meu Deus, dos que estão enfermos, Senhor. Todos eles, Pai. Também oro, meu Deus, por aqueles que estão desempregados. Abres uma porta promissora, Senhor, para eles ganhar o pão com fartura, Pai. Dá uma carreira brilhante aos teus filhos. Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está fazendo isso na vida de muitos agora. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro também pela nossa nação. Dominada pela corrupção, dominada pela idolatria, dominada, meu Deus, pela violência, Senhor, pelo crime, todo tipo de crime, organizado ou não organizado. Pai, tem misericórdia do Brasil. Livra a nossa nação, Senhor, dos políticos corruptos, dos juízes corruptos, dos ministros corruptos, Senhor. Limpa o judiciário da nação. Senhor, atua, limpa, Senhor, o Congresso Nacional, o Executivo, Senhor, todas as repartições do país, Pai, em nome de Jesus. E aquilo que essa gente, Senhor, homens e mulheres, tem feito às escondidas, Senhor, traz à tona, traz à luz, e que, Senhor, os responsáveis sejam tratados de acordo com a lei, Senhor, em nome de Jesus. Pai, levanta no Brasil, Senhor, lideranças éticas, com caráter, Senhor, solidárias, que hão de governar para o bem comum, Senhor, que não vão roubar, Senhor, o dinheiro do público, Senhor, que não vão, meu Deus, impedir o progresso da nação, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para a glória do Teu nome. Dá paz a Jerusalém, Senhor, e que a paz em Jerusalém se espalhe por todo o Oriente, Senhor. Dá paz na Ucrânia, Senhor. Afasta a Rússia daquele país, Senhor, onde existe a guerra, Senhor. Meu Deus, que haja paz, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Protege as crianças do Brasil, protege os nossos jovens, livra, Senhor, das ideologias diabólicas, Senhor, livra de toda a influência do mal, Senhor, livra das doutrinações nas escolas, universidades, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, limpa as universidades do Brasil, das ideologias, Senhor, diabólicas, Pai, nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus, e pela fé, nós te agradecemos também, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós amamos vocês.
Que prazer, que privilégio poder trazer-lhes a palavra de Deus. Deus os abençoe. Um final de semana maravilhoso, sob a bênção de Deus. Espero vocês no culto amanhã à noite, no encerramento do Congresso das Mulheres. Será um prazer recebê-los e até o próximo programa, se Jesus não voltar antes. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11 3539-5919. Site www.ictrindade.com.br. Acabamos de apresentar Programa Um Toque de Deus. Oferecimento Igreja Cristã da Trindade. Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Um Toque de Deus. Apresentação Pastor Paulo Romeiro.